Prova provavelmente o acordo não vai ratificar do mesmo jeito, né, que está, que é altamente prejudicial para a Guiné-Bissau. Então, era importante para a sociedade civil reunir e discutir e tirar um consenso de como é que nós devemos posicionar nas futuras negociações. Certo? Muito obrigado, Orlando. Se uma coisa fazer perceber, né, Caule, tudo essa área que não é o papel dela, começando desde Azimuth 220. 268, Ah, que deve ser uma linha transversal a partir de uma fronteira terrestre, só uhum. que aconteceu com aquilo outros países. Não podia ver, por exemplo, Exatamente. no mapa fronteira de Senegal com os seus vizinhos, tudo está na linha horizontal a partir dessa fronteira terrestre. Só que na Sim. casa de Guiné-Bissau, o que é que acontece? Para isso que Uhum. nós olhar mapa e tem linha, em vez de ser Inclinação. horizontal, isto é uma linha Inclinada. tipo oblíqua. Portanto, que tal que é chamar de azimuth 240. 240. 240. Portanto, para começar, o próprio acordo que foi feito entre Portugal com a França e um acordo que nós não podemos considerar como mal feito, para ver que é tudo aquela área e de pertencer a Guiné-Bissau. Ponto 1. Uhum. Ponto 2. Senegal, ou através de França, eles receberam como e têm recursos naquela área que manda é fazer aquela troca de notas com o governo português, onde é que, que tem que incidências de parte de Portugal a favor de França. Outra questão, e questão de data de independência de próprio Senegal, que segundo não constatar, e na Butarbaia também está muito bem explícito, num daqueles é falar como é fazer toma-se a independência de 4 de abril de 1960, e não há contrato facido entre Portugal com a França dia 26 de abril de coisa lá. Quer 60. dizer, contrato facido posterior à data de independência de Senegal. Quer dizer, como e que tenha que tal questão de como e fronteira Intangibilidade das fronteiras coloniais. coloniais, precisamente. Mas, para além disso, ah, depois de negociação e depois de Guiné-Bissau perder duas vezes na corte, e houve mais cedência de parte de Guiné-Bissau, que cada só aquele parte de 240, azimuth 240, que serve que linha oblíqua para cima 268, que o Senegal fala gosta de Celis. Toma aqui e dá outra parte ainda dessa fronteira que chama até 240. Azimuth Perfeitamente. 240. Vou entender muito bem. Portanto, aquelas zonas que a OS e descobriram, e a OS não é a própria entrevista de coordenador de aquela agência, que Júlio Valdé, que fala como e tem grandes potencialidades de recursos aliêuticos naquela zona. E Guiné-Bissau tem a possibilidade de negociar e sair ainda com maior bolo. Só para situar no ouvintes, nos espectadores, de como acordo que fazia de como esse dia depois entre Senegal e Guiné-Bissau, Guiné-Bissau em termos de hidrocarbonetos, de caso petróleo, nesse caso, Guiné-Bissau toma 15%, Senegal toma 85%. Para é legal como é investigar naquela área, portanto, Perfeitamente. Guiné-Bissau não precisa nem prospeção nem nada, portanto, eles têm direito de tomar 85%. Que, Uhum. manga de se chama de matemática herboia. Se quer me estima menospreza boia, enfim. E também, não é como em relação à questão de pesca, porque esse tudo, segundo o olhar também no trabalho, no zona é muito rico em mangás, onde que o próprio e tem uma grande quantidade de espécies de pescado naquela área. E até hoje, mas quem quer explorar? Guiné-Bissau tem frota pescatória para usufruir daquela zona tudo. Mas quem quer não usufruir desse? Só para falar? Não toma 50%, eles já tomam 50%. Mas o que Guiné-Bissau está a ganhar aqui até no momento? E para ver desse também, como Perfeitamente. não convida a doutora Adelino Andem, não nos vamos mais favor. Doutora Adelino Andem,
Uh, muito obrigado pela boa participação ali. Enquanto sociedade civil, no dia de trabalho que você está a fazer com o Dr. Hugo Monteiro, que infelizmente não por estar conosco, e por ainda entrar, quem sabe, mas que se bem no momento, que está conosco, mas gostava tanto de participar e dar sua opinião. A voz a nível de sociedade civil, qual que é a boa percepção em relação a esse acordo que não vem assinado mais entre Guiné-Bissau com o Senegal para a exploração da área conjunta marítima? Não, boa noite mais uma vez. Tu está permitindo me fazer dos comentários sobre o que o Orlando apresenta ali, do ponto de vista histórico, né? Porque não tinhas posts como fazia na Facebook, fala como é problema ali e está na travessa das gerações na Guiné-Bissau. Esse problema começa antes de não tomar independência. A PSGC, que estava na luta para a libertação de Guiné-Bissau, tem dados sobre a situação de fronteiras e sobre alguns pontos dela que estavam identificados como e que existia a possibilidade de exploração. Porque houve furos feitos nos anos 60, uma coisa assim. Por isso que logo depois da independência, imediatamente depois da independência, nos primeiros anos de independência, uma das primeiras preocupações do Estado, novo Estado de Guiné-Bissau, e foi definir as fronteiras marítimas. Eles tinham geração de luta, tanto vindo de luta também, me combatendo de liberdade e pátria, vindo de PSGC, não entra na 74 e, bom, está permitindo ter alguma percepção também dessas questões. Se você lembra direito, se alguém que tem aqui informação, o problema de fronteiras era com o Senegal e com Guiné-Conakry. Que traçado marítimo estava tudo errado, segundo o ponto de vista do Estado de Guiné-Bissau. Imediatamente com o Guiné-Conakry, o que não reagir, vai fazer aquelas negociações e chegaram a um acordo. E que traçado obedece normas internacionais. Porque não falar França fazer acordo com Portugal, mas acima de acordo de França com Portugal, tem normas que está definir como que linha está fazendo. E cá Portugal com França, que pode definir aquilo. Na minha opinião. E para assim, aquilo que foi logo de início, aquele problema que não teve com o Senegal, que crise que vem da bata, que não invade Senegal naquela altura. Portanto, a nós, naquela altura, o Estado de Guiné-Bissau estava muito bem armado e decidido a defender seus direitos, em termos de... Por isso que não vai tocar não chega a Tribunal de Haia. Conhecimentos também exatamente do que é que não passa. Portanto, se depois, na 93, não bem faz outros tipos de acordo, porque que naquela altura era só questão de traçado e linha de fronteira marítima, que tinha problemas. Portanto, os juristas podem explorar. E que há questões que têm documentações e têm documentações sobre isso, e pode explorar para saber como que problemas ainda e pode na mesa. Agora, para entrar naquelas questões, quer dizer, de facto, para não poder sair dessas coisas ali, não tem que ter, talvez, duas fases que não tem que analisar e tentar resolver. Portanto, que primeiro fase que de limitação de fronteira, portanto, linha de fronteira,
aquele é um problema que está lá. Se acordo que a França faz com Portugal, que o Puno não perde, que atende a memória sobre isso, aquilo que o Puno não perde, porque na altura não houve para papel aquilo. Como era a questão, como a França com Portugal faz aqui acordo, é Puno que linha lá. Mas é verdade, não está lá. Aquilo é um problema que está em suspenso. Portanto, aquilo é um problema que guineenses que podem aceitar, porque aquilo tem que ver a outra análise, vai ubicar o que é que está a falar, o que é que normas internacionais está a falar, como é que linha marítima está traçada. Aquilo que está vinca se riba de acordo com a França ou com Portugal faz. Mesmo se for antes de independência. Porque pensa normas internacionais, tu tem esse fórum próprio, tem esse onde que está a discutir para chegar a uma coisa. Portanto, talvez Orlando pode falar em alguma coisa, ou nós juristas a nível internacional, como que aquilo está definido na lei internacional. Portanto, aquilo talvez é não é assunto urgente hoje, mas é uma luta de longo além, portanto, é uma coisa que não tem que estudar na médio e longo prazo, para chegar a um concluído. É uma luta que não pode ganhar hoje, se não lançar agora sim. Mas é uma coisa que não tem que fazer. Agora, essa outra questão, que esta é a fase que nós temos de negociações, essa que é a preocupação mais urgente. Porque, na 93, e fazer um acordo que foi equitativo, que prejudica a Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau até a hoje muitas dúvidas quanto à seriedade de que acordo. Portanto, ali não luta hoje urgente e trava as negociações. E um combate é uma coisa que nasceu do Pacífico. Então, por esse caminho, esse fórum, essa dinâmica que é criado para criar um consenso nacional, para criar uma consciência nacional de prejuízos que não recebe com aquele acordo lá, é bom para não fazer, independentemente do governo que está no lugar. Que seja o governo atual, que é um governo de pouco tempo, mas ele que está aí nas negociações, portanto, e cada dia estava, mas está. Portanto, não deveria poder fazer, digamos assim, não lobbying e não força e não pressão, portanto, para ele se muda de atitude. E um dos guintes que eu pude ajudar nisso é que guintes próprio que está atualmente na agência. O Júlio Baldé, o Arthur Sanha, bom, está lá há pouco tempo, mas ele foi ministro de Pescas e Arthur Silva. Membro do governo. Arthur Silva, desculpa. Arthur Silva, sim. Portanto, eles devem ajudar, devem tomar eles como aliados. E chama-se sentimento de patriotas, bem ao lado da sociedade civil e de biólogos e outros que não reclamam justiça para Guiné-Bissau. E que é possível, para não ensinar mais um acordo, nunca sei de quanto tempo, mas se torna ser mais de 20 anos, imaginou, a minha está com 67 e nós está com 87. Está vendo que nós em condições de bem definir mais. Apesar de muita coisa está na minha cabeça, mas daqui a 20 anos nunca não pode defender Guiné-Bissau. Portanto, a voz que bem está aqui. Mas, antes de terminar, porque não tem ainda, talvez, algum tempinho para debate, sociedade civil, a preocupação principal é defender interesses de população. E quando nós falamos de interesses de população, interesses de Guiné-Bissau. Que nós sentimos que esse acordo está nascendo bastante prejudicado. Tem interesses. A favor de quem? Talvez uma meia dúzia de guintes
não tem que contar coisas como esse. Meio de guineenses somos nós, por estar a beneficiar daquilo, mas não tem que mostrar-lhes como nós estamos vigilantes. Não tem que ter também argumentos técnicos e outros, né? Para mostrar como nós está decidido. Né? E cá é uma coisa de ânimo leve. E cá é uma coisa de Facebook, uma que está a pensar como pronto e brincadeira de gente que na Facebook, pronto, não está brincando, não está fazendo coisa. Não. É um assunto muito sério e muito que está tocando com o patriotismo, com a independência e, enfim, um assunto que merece de facto para não engajar nele, porque é um aspecto que o peruano nasceu de vários outros tipos de dependências que nós temos, porque não papel gosta de acordo, mas o direito não tem manga de coisas na Guiné-Bissau que não está a perder, não está a fazer para bem, não está, e como não está interessado na fazer. Portanto, e para bem forças que está acima de nós, e outros países, Senegal tem a costa mais larga do que nós, e que isso cana para não sentir fraco. Quando onde tem outro, quando põe como a culpa aí entre nós guineenses, a nós guineenses não tem que unir. Com gente que está na agência, com governos, com presidentes, curiosamente, presidentes que têm estado para levantar problemas e aqueles menos populares na Guiné. Quem levanta o problema foi Kumbayala. Ele consegue a história de matemática de Boé, e que ninguém foi Kumbayala. E foi um momento que despertou atenção sobre esse problema, portanto, de nacionalismo que pode fazer aquilo. E hoje, pronto, quem não põe mais problema, e jamais. Talvez dos presidentes, para mim, menos populares que não têm ainda até hoje. Bom, mas aquilo é outro problema político. Portanto, por enquanto, não está deixando gente contribuir. Se for preciso, aponta está mais uma palavrinha. Obrigado. Antes de passar, colegas, se alguém me fazer alguma pergunta antes? Boa noite. Me chamo o senhor Orlando, com o Dr. Ande. A propósito, está no objeto de problemas, ficamos mais, como é chamado, mais pasmados. Entretanto, tendo em conta, como é chamado, as situações jurídicas que regem esse problema, a mim, conheci uma coisa, com acha como é, e deixa um bocado, como é chamado, incrédulo em relação a dos perdas que não teve nos tribunais internacionais. Quando que acordo de 82, que está rege sobre o direito do mar, está falando como 400 mil, 12 milhas de relação a como é chamado, a estados costeiros, que 12 milhas entre os estados que pertencem a cada estado, mas de voltas de 400, como é chamado, 400 quilômetros, que leis zonas que tem que estabelecer entre acordo entre dos estados costeiros. E falar como acordo que convenção de 82 fala mais como divisão de como é chamado, divisão entre acordo de como é chamado de que zonas exclusivas, que zonas que nunca pertencem a ninguém, que zonas que 400 quilômetros de zonas de PL que divide zonas de como é chamado de países costeiros e obriga como acordo convenção como como é chamado, recursos vivos, que seja peixe e outra coisa, e está dividido através de porcentagens. Mas outros recursos que está tirado, que está extraído do subsolo, existe um acordo. Mas, estamos aqui na perceber a relação com o Dr. Orlando na fala, e diz como
que Senegal alega como teve como é chamado investimento na coisa lá, como é chamado na investimento para tentar descobrir que lá teve investimento, teve que teve mais porcentagem em termos de território. Com acho como fica um bocadinho confuso, porque se a convenção fala como que zonas, que 400 quilômetros de custa dividido depois de como é chamado, depois de que 12 milhas que dividido uma zona exclusiva de cada país, mas que 400 quilômetros está dividido entre um acordo e a porcentagem tem que ser o mesmo. E está um bocadinho absurdo, a hora que não pega como o Estado de Guiné conseguiu perder através de negociação que teve no 93, antes de problemas e sair depois de que extremo que tiver de invasão de Guiné-Bissau, não ouvi falar. Fica um bocadinho como é chamado, incrível em relação a como é chamado a despacho do Tribunal Penal Internacional. Não quer saber se o Dr. Orlando podia explicar as coisas direito um bocadinho mais para poder perceber direito, para fazer uma leitura jurídica em relação a isso. Bom, desculpa. É bom falar de convenção que está definir zona mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental. Esse que tem nada a ver que traço de divisão entre fronteiras. Zona econômica, marco territorial e zona que está bem a partir do litoral até 12 milhas. 12 milhas, sim. Certo. 12 milhas. Zona econômica exclusiva e também até 250, 240, 250 milhas. Sim. A partir de lá e plataforma. Certo. Esse não falar de no litoral, ou seja, de nós da Guiné. De no litoral para mar fundo, né? Para oceano. Sim. Não tem nenhum país na frente para poder ter discussão, né? Para discutir, bom, não é discutir 400 mil, não quer ter, né? O problema com o Senegal é que não está um ao lado do outro. E que tem conflito. Só a fronteira de Senegal com a Mauritânia é horizontal. Senegal com Gâmbia, norte e sul, é horizontal. Então nós temos que ser horizontal também. É verdade. Inclinar que lá. Para mim, ninguém quer falar aquilo. A mim descobri através de literatura que estou a estudar. Como que inclinação e justamente para poder conter, para poder deixar de lado o senegalês. Dome Flor, que estrutura que está na mapa. Que estrutura que descobrido na década de 60, que estrutura tipicamente petrolífera. Né? Ora, coisa de conferência de Montego Bay, quando falar de definição de mar territorial, zona econômica exclusiva, essas coisas. A partir do litoral, dirigindo para o mar. Né? E que está feita. Porém, não quer ter, na caso do Senegal, não quer ter. E tem, por exemplo, Guiné Equatorial ou São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe que Nigéria ou que Gabão. São Tomé e Príncipe está frente a Gabão. Então, ele tem problemas de zonas para definir que zona de um som da Cunça, daqui está acaba, outro está acaba. Não é? Ele tem problema. Não quer ter aquilo. Não adianta que tem nada. Não tem mar largo. Então, questão principal ali é que fronteira que dividido. Que fronteira que traçado de forma inclinado. No meu ponto de vista, França traça que fronteira. Tabia é descobrir como lá tem Dome Flor. Se fronteira passado horizontalmente, e que Dome Flor não ficava para lá do guinense. E passado a 240, justamente ângulo suficiente para dizer que Dome Flor para lá do senegalês. Né? Mas, se o Adelino falar, essa é uma questão que juristas têm que armar, têm que instrumentalizar para discutir, para retomar a discussão. Né? Não sabe ainda. Se uma para falar na artigo, não sabe o problema ainda. Adelino falar também.
No Salgal, não vai ter problema premente de AOS, que nós estamos na iminência de assinar um novo acordo, um acordo muito injusto. Não quer saber o que o governo não vai fazer. Se o governo vai simplesmente, bom, ok, não retifica acordo, de acordo que está. 85 ou 25, não havia falado 46, 54. 54. Não é? Não havia falado aquilo? Sim. Aquela aí proposta de Dr. Júlio. Sim. Eu acho que é número de território, porque o território que se diz. Não se diz 40 e tal, sobre o número que o Júlio não fala, ele se diz. Ok. Carlos. Ok. Agora, quem ha falado com a Senegal se de algum território, para mim, é um punhal, ele está ferindo. Para o Senegal, que se de nenhum território. Senegal, que se de nenhum território. Veja bem, a fronteira que tem que ser horizontal. E que tem que ser uma linha amarela, coisa. Né? Na verdade, 270 ou 268 graus de azimuth. Através de maquiavelismo, é conseguir inclinar para 240. Que zona entre 240 e 270, que é que o Senegal vai falar, bom, essa não zona, não pôr à disposição, vou dar mais boa zona também. Que é boa zona, Bahia? E não zona, Bahia. E veja bem, eu me mapa direito, pois eu começo uma tentativa de engana, de tapaientes do Yu. Mas já agora, falando na questão de mapa. Foi má fé de França. França utilizou má fé. Falando na questão de mapa, sabia de que, depois de não perder na Tribunal de Haia a segunda vez, França, aliás, Senegal chamando é papel que nós para não fazer uma área conjunta. Sabia de que comanda é traçar precisamente só até 240. Não. Pode falar uma coisa? Sim. Não, não fala para aquele acordo que fazia foi na 1993. Sim. 93. Aquele para exploração conjunta. Para a exploração conjunta daquilo chamado zona de litígio. Litígio, sim. Bom, mas a nós não perde. Nos anos 80, antes de próprio de anos 80, foi nos anos 80, já foi nos anos 90. Foi nos anos 80, não? A sentença do tribunal saiu em 1989. 89. Exato. 89. E em 93, o Senegal chamando para não conversar. Para nós ainda para fazer. Pronto. Portanto, tem um batimento naquele que foi ato contínuo. Foi ato contínuo. Portanto, negociações fácil para poder chegar lá. Que como se falei, quer dizer, Senegal e tomando, mas cá tomando, e toma alguns. E se vi como tem poder na mão, poder decidir. Quer dizer, que foi uma coisa transparente. Aquilo é como se vai chamar atenção para aquilo só. Para poder como esse acordo que vim fazer na 93 e fruto de negociações obscuras. E que é fruto de negociações transparentes, baseado na alguma substância lógica. Então, não jubi. Aí tem gente que enriquece com aquilo lá. Bom, não por ainda vai. Adelino, só para um ponto. Nesse caso, a intenção do Senegal de chamar para vai negociar. Pode assumir como é descobrir como tipo que negociação que ela fala para que negociação de zona exclusiva aí que quem pode falar aumenta aqui 240 de 220 para sul e tipo até 268 para norte.
ponto central de 240. Ou seja, que intenção de que negociação eles percebem como uma maneira que assim lá fala bocado. É perceber como a parte sul, que seja uma parte de Guiné-Bissau, e era mais rico do que essa parte. Ela comanda chamando para negociar. A mim pensa exatamente isso também. Pensa exatamente isso também. Uma papel, Adelino. Vamos para continuar. Não, papel. Não, então, a negociação de 93 está na manga de pontos muito obscuros. E manga de premissas que sumido, que completamente falsas, completamente vazias. Né? Primeira premissa, e de como primeira premissa que leva a 1585, e de como a nós nunca consumimos a potencialidade do petróleo, portanto, nunca tem petróleo e eles têm. Bom, se a nós nunca consumimos, nunca tem para via, na verdade, medida que não está baseada nela para falar petróleo tem, é medida chamada reserva provada. Reserva provada. Trabalhos de prospecção de petróleo na Guiné, e começa na 1958. Né? Na 1958, de 58 a 61, e fazia uma campanha de grande de exploração na terra, onshore. Só um momento. Né? Ou não bem? Continua. Desculpa lá. E fazia uma grande campanha de prospecção, até 61. E na 61, enfim, na terra, é castigado em conclusão, ou seja, é colhado o petróleo. Na verdade, geologicamente, na parte continental, e tem uma estrutura que está a favorecer a formação de petróleo, que é uma outra coisa. E a partir de 66, parece, é retomar na mar. E naquele retoma é contra alguns indícios de petróleo. Né? E tem um poço onde aqui petróleo, inclusive, extraído. Só que é avaliado e chegado à conclusão como é que é economicamente viável para a exploração, poço fechado sob um procedimento normal. Ou seja, a não tem indícios. Depois da independência, trabalho de prospecção de petróleo começa. Aliás, continua. E continua, inclusive, até na década de 80. Empresas francesas trabalham. Empresas francesas descobriram também grandes indícios de petróleo na Chão de Guiné, na nossa zona exclusiva. Então, a tentativa de botar azimuth para 240, aliás, 220, para pegar no território, que tentativa, e justamente conhecendo o potencial, Senegal conhecendo. Porque o Senegal tem uma escola, um Instituto de Ciências da Terra, de Geologia, que dá forma geólogos. É por acompanhar com ele. Ele está acompanhando mais do que nós. Além disso, ele tem o Instituto Francês de Petróleo, que ele estuda também, que está riba de África. Né? Então, ele tem aqui informações. Certo? Então, a ideia do Kuma, o argumento do Kuma, bom, 85 peles para eles é ter petróleo, não sei o quê. E que a verdade, para ver que petróleo que eu falei tem, que é revelado Teos, que na Dome Flor. E chegado à conclusão, Kuma, e que era reserva provada. Né? E tem indícios, e tem algumas medições, mas e cá está em funcionamento do negócio. Quer dizer que o Senegal usa aquela para poder aproveitar. Para poder aproveitar. Exatamente. E na questão de pesca, 50-50. Bom, não vi na entrevista do ex-secretário-geral de agência, a OS, que não fala, não, pisca com sua fronteira, e mesmo pisca que tem ali. Bom, oceanógrafos, próprios senegaleses, pescadores, nhômincas, esse é a verdade. E tem algo que pisca tem, e tem algo que pisca tem. Se pisca com sua fronteira, então, União Europeia, Japão, cada assim acordo para explorar na mar de Guiné, se eles têm esse mar. O Japão tem uma mar grande que, aliás, o Japão tem só mar que tem nada. Evidentemente que, e tem zonas dentro do oceano, que devido a essas características, está reunindo mais, está concentrando mais peixe.
E tem fenômenos, tal como ressurgências e outros fenômenos, que está acontecendo no oceano. Esse fenômeno que está estudado por oceanografia, que está concentra alimento que o peixe estava à busca, nas determinadas zonas. E na zona de Guiné-Bissau, está ocorrendo fenômeno. Evidentemente, no sul não se viu como é. Guiné-Bissau é uma zona de concentração grande de peixe. Para manga de fatores. Mas Senegal fala, não, peixe que tem ali, e mesmo peixe que tem lá, então 50-50. Essa é uma outra premissa falsa. Para ver que é a verdade. A não ter condições fisiológicas e fisiográficas e climáticas e sedimentológicas e hidrológicas diferente para ver de que não ilhas, para ver de tudo que não configuração de rios, rias e arquipélago, que está a favorecer tarrafes, enfim, que está a favorecer a concentração de vida marinha. Tarrafe funciona como berçário de vida marinha. Daqui pis pequenino, camarão, não sei o que, estava pis grande de comer, outro vinho comer, cadeia alimentar dentro do oceano, que fazia de nós uma zona pescatória muito importante, diferente de outras zonas. Então, mais uma vez, preste atenção, mais uma vez, Senegal ganha gente como não, mesmo o pis que tem lá é que tem para ali, então 50-50. Quando é a verdade? Então, é acordo de 1993. E esse mesmo acordo que nós estamos na via de renovar daqui a 2 semanas. Daí a necessidade de envolvimento de toda a sociedade para discutir. Para saber o que é que não acontece. Sim. Bom para não ouvir o seguinte. Sim. E só para falar, não consegui esse contacto com um dos membros que está na agência de gestão de etnozona fronteiriça. Não falar assim de Bakar Keita, que está no momento na França, que está conosco via Messenger. Dr. Bakar Keita, a boca está na agência lá na parte de Guiné-Bissau. O que é que a Guiné-Bissau tem ganho com todo esse processo desde 93 que o acordo fazido, Tiaos? Não, Elmer, primeiro só para ratificar, a mim fazia parte de Comissão Nacional, criado uma Comissão Nacional de avaliação e renegociação de acordo de gestão e cooperação. Então, a mim faz parte de Comissão Técnica e Comissão Nacional, quer dizer, a mim mesmo Comissão Técnica, não pessoal de própria agência. Nesse momento, quem não tem na agência e embaixador Arthur Silva. Não, a mim é como se bastou contribuir, na verdade, penso como não acompanha gosto de debate, me se bastou dar um esclarecimento sem entrar profundo no aspecto jurídico. Esse acordo soma com o nosso um acordo e tem vigência de 20 anos e assinado na 1993. Então, a Guiné-Bissau denunciar acordo. Então, o que é que me se corrigiu só? Porque por denunciar acordo, devia assinar aqui mesmo acordo. Então, quando denunciar acordo, e de como algo que está direito. Que é como se deixa só claro de como, na verdade, no passado, pensa como processo negocial de parte de Guiné-Bissau que foi conduzido direito, mas atualmente depois de, portanto, o presidente chamar denunciar acordo e criar uma comissão nacional, e a comissão nacional criou uma comissão técnica, na qual a mim fazia parte, e para falar todo o processo negocial com os senegalenses, é que conseguir dar nenhum passo para ver proposta de parte de Guiné-Bissau e travar senegalenses na mais de 3-4 negociações. Então, no momento, acordo cá revogado. E acordo cá revogado na perspectiva de acordo anterior, que ela está fora. Então, ele como parte de Guiné-Bissau, Comissão Nacional, ia ter propostas que sempre ia apresentar no acordo. Na verdade, no dia 25 a 27, livre tempo, mais uma ronda negocial na Dakar. Bom, informação que tem provavelmente que lá alterar, mas que me se fala com ele como
Senegal atualmente sente peso da equipa de Guiné-Bissau. Havia próprio na equipa técnica. Não tem juristas, não tem, portanto, outros técnicos que dominam, portanto, as matérias. Me recordo precisamente na última ronda negocial, e foi, portanto, na Leger. Então, o que aconteceu? Depois da negociação era 12 dias e acaba para ficar 4, 5 dias. Senegalês chega está abandonando a sala de reunião para comunicar tanto Senegal para tudo. E chega proposta, não contra-proposta, é uma contra-proposta lógica, que é como se fala ali, como não quero entrar em detalhes, mas o senegalês está, nesse momento, amarrado. Esses aspectos, tudo que nós chamamos, que nós falamos em termos de preocupação relativamente ao acordo, é uma coisa que a Comissão Nacional tem. Inclusive, a vantagem que nós temos atualmente é de como o próprio atual secretário-geral da Agência de Cooperação, a Agência de Gestão e Cooperação, que é o embaixador Arthur Silva, e que conhece dossiê perfeitamente e que presidiu também a primeira Comissão Nacional. Ele foi presidente, depois foi ministro do estrangeiro no momento do acordo, portanto, denunciado e criado a comissão. Bom, que é como se fala mais o seguinte, de como pensa como é que na tarde e a própria Comissão Nacional, na própria Comissão Nacional falou uma comissão que foi criada a nível do país de Guiné-Bissau para poder negociar, portanto, um novo acordo com o Senegal. Então, está a fazer um trabalho para fazer um seminário, não é? Para poder informar tudo para a sociedade, qualquer processo de desacordo. Mas acordo assinado, e é como se deixa claro como o acordo que denunciado, que assinado mais. E que tempo, senão, nunca vai denunciar acordo. Ou denunciar acordo de como algo que está direito. Mas aqui, o primeiro acordo está aqui. Na chave de partilha, na questão de recursos não vivos, recursos vivos, 50-50 sim, mas recursos não vivos, não é? Está lá 15%. Está lá 15% para Senegal, 85% para nós. Para ver como o furo de uma flor e uma história complicada, e descobrido, portanto, na área de Senegal, histórias assim, mas na acordo está ali como se descobrir um novo furo. Então, a chave de partilha tem que discutir. Então, a chave de partilha tem que discutir. E como não se vê se, portanto, o que vai discutir na lado de descobrir na lado de Guiné-Bissau. E coisas tem que ser claras, tem que ser 15, 85 para nós, 15 para eles. Então, tem manga de cenários que nós podemos sobre isso. Mas, em caminho, se nem entrar em detalhes, não é? Havia me estou esclarecido como nesse momento, o Guiné-Bissau, portanto, está na nível de comissão. A comissão está vivo, está muito atento, está exatamente na conduzir o processo de uma forma muito perfeita e muito, digamos assim, inteligente. Bakar, antes de passar para colegas, já agora, não fiz a mesma pergunta que me fazia há bocado. A questão da comissão técnica, desde 93 até agora, o que é que a Guiné-Bissau ganha de até agora, né, nessa exploração conjunta? Bom, isso é possível em termos de prospecção que estão a fazer, não é? Prospecção ligada à questão de petróleo, como o senhor fala lá, descobriram, portanto, que o furo do flor, mas a prospecção continua. Agora, na verdade, é o mesmo. Isso falou com uma denúncia que Guiné-Bissau fez para ver como durante 20 anos Guiné-Bissau não consegue ganhar nada. E quer dizer, em termos de benefício fraco, para ver acordo que era a favor da Guiné-Bissau. Então, para ver aquele que denunciar, no momento, quer dizer, e denúncia para contar de como, e para demonstrar de como a Guiné-Bissau se interferiu. Então, aquilo também foi o resultado de protestos de grandes acadêmicos, inclusive, 1 de novembro, a Comissão Técnica que o doutor Jabula. Adilson, não é? Adilson, sim, Jabula. Portanto, que escreve artigos sobre a situação que provoca a denúncia. E depois também muitos, não é? Trabalhar nesse aspecto.
mas falou, em termos de benefício, pensa como benefício e na depende exatamente do novo acordo com o assinado. Então, que novo acordo, aquilo que nós estabiliza, aquilo que nós, digamos assim, resolver de uma forma muito justa o problema de zona econômica, que é uma situação muito complexa e que está requerindo exatamente uma atenção especial. É uma e muito complexa, para uma zona muito rica, uma zona, portanto, que e precisa gerir com muita atenção para ver se não está provocar situações que a nós tudo não pode gostar, não é? Colegas, se alguém tem alguma pergunta? A mim me Sim. Interessa uma questão de colocar Elmer. Sim. Sim, Bacar. Sim. Alô, Bonobim. Olha, me agradeceu pela maneira que o Ben lê e dando informações de como a comissão realmente está a trabalhar e está a ter peso diante de Senegal, não é? O que é que aflige a sociedade como um todo? Muito peso mesmo, Orlando. Yeah. Muito peso mesmo, Yeah. Orlando. Mas todo o processo negocial pode garantir que não seja feliz, não seja vitorioso. A mim, não concordo. Aliás, a equipa guinense diferente da primeira equipa que assinou acordo. Não, exatamente. Está certíssimo. Certíssimo. Exato. Equipa tão organizado e muito bom. Então, para o que está feliz a sociedade como um todo? E é silêncio em torno do processo tudo. Existe um silêncio em torno de atividades de agência. Na verdade, a mim, alguém que sempre está preocupado, tenta saber coisas da agência e que teve nenhum relatório, nada publicado, certo? E na fase que a negociação está próximo, ali estou falando como é adiado, que para nós andem, para nós é muito bom, para adiado, e está dá tempo de sociedade organizar melhor, né? E então não quer ter, né? Orlando, o que eu podia imaginar, manda negociar e custa desde 2016. E um processo de negociação na Curitiba, esse é uma das rondas de processo negocial. Quer dizer que comanda e demora. A última negociação foi ano passado. Senegaleses saíram, depois vieram para seguir o roteiro negocial. E chega um momento para vai Dakar, é bloquear. É bloquear para ver, é que está na posição de controlar a situação. Nesse momento, não tem a surpresa de como a alteração de qualquer novo processo negocial nascer deles próprios. Sabia de como está numa situação muito frágil, Rolando. Então, isso é muito bom para a sociedade CBS, não é Andem? E muito bom a informação que nada. Me se vai falar também uma coisa. Yeah. Pronto, primeiro ponto, felicita na comissão de negociar para avanços que consegui. Isto está prova mais uma vez que não tem razão de reclamar não direitos e não interesses. E que por acaso que esta não avança e que Senegal está na rua. E tem motivo. Alguma coisa de facto que está bem desde o início. E continua a estar bem ainda. Eu te felicitar para continuar com aquele esforço de conseguir maiores ganhos possíveis, mas a nós, com o tempo, não tem que repor justiça nessas coisas tudo. Porque, efetivamente, não está ainda satisfeito enquanto não se sente como nos direitos está a ser respeitado e que de nós é ser de nós. Porque em termos de fronteira e uma linha e com zona e muito menos e com zona comum e uma linha
Portanto, hora que não coubesse fase de acordo com agências, etc., no combate tem que continuar para não ter uma linha definido e aceito internacionalmente. Aquilo é fundamental para não poder ter aqui coisa, porque e cá como a Guiné-Bissau já teve equipas negociais à altura, cada fase teve-se índices que defendem interesses de Guiné-Bissau. Mas forças eram outros. E coisas também evoluem. Vão ter muito mais quadros, felizmente, mais dedicados. Naquela altura, que poucos quadros que estavam lá, afiançava no apoio português, com o cabine. O português leva a mão completamente daquele coisa lá, enquanto que o senegalês teve aquele apoio de França. Pronto, mas essa é política. E hoje em dia, se tem os avanços, não tem que congratular com isso. Não estava atrás, comissão, não estava atrás para apoiar vós. E nós está também para tornar esse assunto mais transparente em relação à sociedade. Para ter mais informação, mais comunicação, para ter mais troca. A sociedade civil está atento e tem organizações com capacidade para ajudar vós na divulgação e na torná-lo uma coisa assumido a nível nacional, porque é questão de soberania nacional e que a purifica só na mão de comissão negocial ou na mão de governo. E tem que ver mais do que isso. Estes problemas, não conseguem problemas de fronteiras em outros países, que até a OSCE e têm sido motivos de guerras entre países. E a nós não teve quase guerra com o Senegal, não à altura. Pronto, mas nunca me chega aqui ponto lá. Agora me chega aqui ponto lá. Mas só falou com uma comissão, e uma comissão um bocadinho transversal. Bom, a ONG está lá, mas está lá tudo estrutura de Estado, não é? Está lá a presidência, está lá, portanto, o governo, está lá a Assembleia. Então, as três estruturas, não é? De prisão, está representado na Comissão Nacional de Avaliação e Negociação, aliás, de avaliação e renegociação de acordo de gestão. Desculpa, Petroquim está representado. Mas um outro aspecto, com a maneira como falamos, nesse momento, como estão a trabalhar num projeto de seminário, penso como assim que confirmado, não passa informação, se calhar pode ser objeto também de análise, né? Mas nós estamos a trabalhar num projeto de seminário, de que não envolve tudo estrutura de sociedade para tomar parte, que o seminário, especificamente a maneira que o doutor fala, para poder tornar esse assunto público e para informar toda a sociedade. Me sabe se Petroquim está representado na comissão? Sim, Petroquim, inclusive, Petroquim, Silidônio e membro da comissão técnica, está ótimo. A nível do governo está lá o Ministério do Estrangeiro, está lá o Ministério de Recursos Naturais, está lá o Ministério de Pesca, não é? Então, o Ministério do Estrangeiro que está presidindo a comissão. A nível de presidência está lá, por exemplo, está lá o próprio diretor do gabinete de presidente, está lá Nando Nossa, e Rimane, que é assessor de presidente. A nível da Assembleia, está deputado Samin, está Elino, está Yafai Sani. É que constitui a Comissão Nacional. Então, a nós técnico, tanto está lá, quem está presidir a comissão, a secretariado técnico e atual embaixador de Guiné-Bissau na Genebra, que
Aplunário, embaixador Aplunário, tanto está lá Ciridónio, pensa bom com Ciridónio, está lá Rufino, está lá Nilson, não é? Que fazia mestrado nas matérias, está na fase de doutoramento nas matérias. Está lá mais, portanto, coisa de 3, 4, está lá Henrique de pesca, está lá mais coisa de 3, 4 gente que mora cá na Faria Foria. Está um bocadinho lindo, está ali na França e tal. Se estava na edição por ter facultado. E mais ou menos uma equipe assim formado, tomando em consideração os departamentos que estão lidando mesmo com o assunto de zona econômica. Me só aproveitando, Bacar, para fazer mais uma pequena pergunta. Há bocado lhe fazer menção de Petroguim, que não sei como é a agência de Guiné-Bissau, responsável para a questão de prospecção de petróleo e própria exploração em si. Na boa trabalho que você tem feito nessa comissão, pensa vou rever tudo a ação de tal agência de exploração que não gere a questão de exploração conjunta e de parte de Guiné-Bissau também próprio Petroguim que tem sido essa ação. E está confirmado como sim. Que é como se fala, proposta, a comissão trabalha de uma forma inteligente. Sobretudo na presidência do próprio embaixador Arthur, e mandado uma delegação que fazia uma prospecção própria na agência. Tudo dados de agência está na comissão. Quer dizer, não tem tudo informação. Poxa, isso é importante. Proposta, e que só proposta de alteração, proposta que a comissão tem só a nível de próprio, mas também a nível de própria estrutura de agência. Então, é só mim que tu entra nos detalhes, porque a mim nunca mandatado para passar essa informação. Mas não tem limite em termos de informação. Pensa como uma permitir para ficar ali. Mas a perspectiva de como assim, hora que não implementa seminário, porque tem vídeos muita mais, que tem mais autoridade de quem para falar nesse assunto. A minha entra só para poder tranquilizar a minha irmã que ela papel de uma forma bonita e fantástica, para mostrar como na verdade que é um assunto morto, e que é um assunto desprezado e tem gente que não trabalha nesse aspecto. Mas porque como por garantir, daqui a alguns dias vamos ter um seminário para, portanto, informar. Que poder ir ainda mais detalhes para a questão de próprio princípios e coisas de comissão, de comissão técnica, então, e que pretende tanta autoridade para ir para assuntos muito mais profundos. Mas, proposta de alteração, proposta de revisão de acordo, e que só a nível de acordo e a nível de própria estrutura de agência e outros elementos que está claro em termos desse assunto. Muito obrigado, Bacar. Nunca sei alguém me se fazer algum remate final com o Bacar antes de ir na saia. É possível ainda, por enquanto, não tem ainda algumas questões de vir colocar. E talvez ele por estar interessado para Nobel para vir da. Não, me sabe que me está falar. A minha deseja eles boa sorte. Não sei se gosta Nobel, para ver como. Sim, não eu gosto, não eu. E tem um fator bastante importante que eu acho que talvez passa ao lado, né? E tem uma entrevista que Júlio Baldé dava, que foi bastante tão esclarecedor para minha parte, que eu acho que é bom para mim ter em conta, não vim passa a ler. Mas antes de aquilo, me ficava mais tranquilo não próprio, no sentido de como realmente e se conseguido adiar não propriamente a assinatura de que acordo, né? Para na contribuições que houve naquele debate promovido não próprio para Hugo Monteiro e nesse sentido que não é que Mano Fernando Casimiro mostrava a legitimidade de governo que está de bem estar na assina que acordo. Então, e sugeriram não próprio de como para parte de Fernando Casimiro, para
é adiado em negociações, mas no sentido de aguardar um governo legítimo, autoridades legítimas para realmente assinar aqui acordo. Que está sendo uma posição que a minha própria intervina, nunca sei se ser que posição não própria que a comissão teve em conta, que se foi que argumento que a comissão teve em conta para adiar aqui negociações, ou se foi somente um adiamento para eles buscar mais argumentos para ser novamente o governo que está, que é nosso caminho entender como é um governo que é legítimo, um governo que tem mandato de povo, que acha como é que tem autoridade para assinar aqui acordo. Será que adiamento tipo de falta de legitimidade do governo ou tem outras razões técnicas ou argumentativas que levam a adiar que acordo? Elmer, me se vai só responder a questão. Sim. Que é como comecei a falar, portanto, relativamente a esse seguinte, e que o governo está fazendo trabalho técnico, que está assinando acordo, e próprio presidente da República, nesse caso, acordo agora que é assinado, e o presidente João Marco, o presidente Macky Sall, que não assina acordo. Mas antes, o governo, através de estrutura, está fazendo trabalhos técnicos. De acordo com, aliás, encontro de Dakar, é capaz de assinar acordo não. E trabalhos tem que assinar ainda. Aquele encontro, bom, provavelmente ele não havia, é capaz de assinar acordo não. E o encontro de trabalho a nível de duas comissões. Acordo em última fase. Então, agora que vou chegar no consenso sobre próprio propostas de textos. Que é capaz. Então, é que o governo que está a assinar, o presidente, dos presidentes que está a assinar aquele acordo depois dos governos, através da estrutura, tirar um consenso. Então, é que tem ainda um consenso, trabalho na fazer tecnicamente, que tem ainda um consenso. Sim. Eu compreendi a argumentação de como é que o governo que está a assinar acordo, mas será que é o governo que quer ser mandatado para o próprio povo, né? E tem a legitimidade de definir interesses do povo de forma a argumentar que o senegalês. Havia como ser trabalho técnico que não vinha levado, que não vinha apresentado ao Presidente da República, para o Presidente da República, pode ser válido ou não, ele ensina que acordo. Fabiana, na medida que, se não tem condição técnica de negociar acordo, o governo, de qualquer forma, está a governar, não é? Então, como se vou tirar a legitimidade, um governo que é um governo de transição, apesar de configuração tão complicada. A mim acho como é que é importante para nós centrar nele e próprio trabalho técnico como é que é conduzido. Precisamente. Legitimidade. Que não tem nada a ver com o sucesso de acordo. Por isso é um governo legítimo, na perspectiva que ela pensa, mas se o governo pode capacitar trabalho com a sociedade na terra, a mim acha como é que isso a estrutura tem e concentração, por exemplo, de sociedade civil e exatamente que estrutura já criado que não negocia, como é que não negocia. Aquilo é que é fundamental nesse momento. Então, esse aspecto de legitimidade, pensa, e não se de Guiné-Bissau e no país não se de Cumá, então, perturbação é questão de constante, mas importante de Cumá de uma maneira que outros painelistas da questão e para Guiné-Bissau, a justiça tem relativamente esse assunto. Então, aquilo é que é fundamental. Assim não acordo, fica fácil. E cada cedo assim, de uma forma, maneira que a gente está na fazer lá, a boca não vai assinar, esse acordo que não assinaram nem segundo. Esse acordo, para você ter a nível de assinar acordo, e um trabalho sério que tem que fazer. E esse trabalho que não fez, que não por desde 2000, não falou desde 2006. Então, um trabalho. Não, precisa. E que maneira que a gente está pensando, como a Guiné-Bissau não vai assinar acordo. Não. Mas pera, devo fazer uma pergunta. Não, mas ainda ser sempre um trabalho, e a nós que economista, a mim pelo menos, da minha parte, que economista, para aqui trabalhos técnicos. Não consenso sobre texto. Propostas de texto, havia nós que fazer denúncias, propostas de texto, e a nós que está a apresentar. E propostas que está apresentado
Eu penso que na situação que nós não devemos fazer cenário, se calhar de poder lá, mais uma proposta de justiça, uma proposta que senegalês, outra coisa, e a nós não me se ganha senegalês, e outra coisa, a nós não me se fazer justiça, quer dizer, para justiça pública, não propostas de justiça, não temos zona. Então, partilha tem que ser uma partilha muito justa. Não está na esquerda, ele está na esquerda. Agora, se não conosco o senegalês, está percebido como é guineense e tudo. E tem um painelista que fala. É verdade. Há tempos que passam, na 93, claro, quando nós temos técnicos de experiência, nós temos também técnicos com experiência sobre a matéria. Mas, atualmente, Senegal, Capude e está na condição de ganhar. Um outro aspecto também que é fundamental é como pelo acordo, como conhece a evolução de própria sociedade guinense. O Capude é o acordo se vendido de uma maneira que passa a 85, 15. Não, até então, se ser banão um que te ensino, nós não queremos saber banão. Não tenho que compreender que isto está falando de uma forma. Reflexão sobre esse assunto, mas que me chama a sua atenção e que maneira que os vice pode perceber como encontro com o Dakar e para assinar acordo. Espera de um pontação para uma coisa rápida. Permitem só terminar antes de ver como a Bacar está gastando de Chantampa. Sim, Gaio. Sim, a mim nega nem can apoia em causa vontade de comissão de fazer um bom trabalho em prol de Guiné-Bissau. Nem a mim tão se pôr lá na minha estima fazer um bom trabalho para Guiné-Bissau. A mim que está na evoca é questão de legalidade e legitimidade. Então entendi como por mais que seja só um aspecto técnico, um aspecto negocial, e bom parceiro, gente que está legitimado para o povo para fazer aquele trabalho. Não acha como ainda dando maior credibilidade e não para em situações atípicas de aproveitamento de situações que podem levar a um aproveitamento só de ganha um grupinho novamente. Então, nós que não devemos negociar tantos aspectos técnicos que não devem ser representantes de governo, que não devem acudir para instalar, para negociar determinado acordo, percebo gente que está legitimado. E aquilo que eu ponto ali, e antes de mim passa para outro aspecto que a mim mexi e bem invoca, que cedo, que achei como foi um argumento válido em relação a percentagens que na dividir, que cerca de 46 para 54, que Júlio Baldé argumentava muitíssimo bem. Mas o primeiro foco ali, e de realmente nas razões que nos leva a adiamento de concertações, percebo razões de falta de legitimidade do governo de agentes técnicos que acudiram, que deve ser através de um governo legítimo que não manda-se técnicos que ele entende como ainda vai defender que interesses, para ver como aquelas que mandatários do povo e aquelas que o povo não cuida, não quer aproveitar é uma situação de crise para não negociar um acordo que no passado foi mais de 20 anos. Então, se bem tem aspecto de aproveitamento, não quero falar como é ser o caso, e que aquilo que está em causa, mas sim de legalidade, para não começar a partir no princípio de legalidade e de legitimidade. Me pensa como aquilo que deve ser um fator principal que não deve ter como razões para solicitar Senegal, para eles aguardar com paciência, para ver como nós e países amigos, para aguardar com paciência, Guiné-Bissau passa a crise e tem um governo legítimo para vir bem negociar agora aqueles. Me pensa como aquilo que deve ser o... Carlos, antes só, me soube, Adelino, porque assim como botem a nível do Dr. Hugo Monteiro, companhia, do Dr. Alfredo Anden, não pensa para Bissau, para fazer também um seminário para pensar sobre isso. Qual é a proposta que pode ter perante o atual governo? E bota partilha de mesmo ideia ou proposta ali que o colega Gaio avança aqui? Bom, a nós, enquanto sociedade civil, não preocupação é com o governo. Esse assunto, não falar no início, e não das coisas que não troca,
e é um assunto que está acima de qualquer governo, seja ele legítimo, seja ele não legítimo, como o Sumaquiel definiu. Bom, aquilo não está entrando naquilo ainda para ver, no fundo, quem compõe nesse problema ali próprio é o governo legítimo. Né? É um governo perfeitamente legítimo, eleito para o povo, nunca se bique. Bom, é bem mesmo para fazer dando esse golpe a nível nacional. Portanto, nós não estamos situando esse assunto acima do governo. Não está preocupado com aquilo. O que é que mais preocupado e para ter uma negociação quando tem justiça para Guiné-Bissau, quando garantindo como não tem ganhos para nós. Bom, é verdade que alguém fala ali como está satisfeito, não tem 46%, mas se justiça bem falar como afinal a nós é 100%. Por que não tem que daqui outros 56%? Não, que acaba bem de discutir esse problema de linha, nem de ubicar que zonas propriamente dito, porque a nós não queremos lutar para ter 46%, não. Não lutar para ter 100% de no direito. Esse precisa ficar claro. Não queremos lutar para ter 46% ou 50%. Se justiça bem chegar à conclusão como que linha assim que não fica. Então, não digo que não zona que aqui não dá. Não toma 100% de nossa zona. Senegal pode tomar 100% de sua zona. Perfeitamente. Portanto, essa questão que nós temos que lutar para ela. Para não ter justiça e para ter uma definição clara de que linha de fronteira, que pertence ao Senegal. Nunca tem que estar aqui negociadas, vai chegar à conclusão que, afinal de contas, bom, não fazer um bom resultado, não ter 46%. Se fiz tudo de nós 100%. Se petróleo tudo de nós 100%. Se quer nós também, para Senegal toma. Está aqui o problema. E quer nós, não vai reclamar aquilo. Se falar com o meio de Senegal, mas toma 100%. A mim quero lembrar nas histórias de países é tipo de acordo, né, em termos de fronteiras. Até querendo não toque até chegar à conclusão que essa coisa tem que ser definido direito para saber de quê. Portanto, por enquanto ainda não pode estar satisfeito porque a equipa negocial está a conseguir ganhos. E muito favorável, porque pouco a pouco está ficando uma convencer por direitos, não convencer que por direitos, não é? Portanto, é conseguir já pôr senegalês à parede de tocar a rua. Mas eles recebem como? Eles recebem como? Que 54 ou tanto 56 quando que anda tomar. Recebem como? Talvez própria que não chega lá. Pronto. Essa que na oposição. Não pensa como nunca deve deixar parte política ofuscando. Não. Para que ofuscando. Para nunca ficar preocupado porque nós não temos crise. Aquilo é questão interna. Não crises internas, não legitimidades internas. Mas aqui está tratando de parte internacional, a nós é um som. E a nós continuidade de acordos ou de coisas internacionais e uma coisa que qualquer governo deve dar continuidade. Ou seja, desde o momento que está em função, para mim, não está satisfeito é fazer trabalho que é mesmo que, bom, o único problema que está por efetivamente é que eles têm um mandato específico para organizar eleições. É que por estar entrar na manga de negociar. Mas se é um dossiê que estava já em curso, e um dossiê que estava já em curso antes desse governo entrar na coisa. Para ver ouvir lá, mas que é bom, não? Bacar. Na falar com as educações na Binha desde 2016. Portanto, se na Binha desde 2016, 2016, né? Sim. Portanto, essa comissão está aí na fase de trabalho técnico. Portanto, não houve resultados.
dessa comissão para satisfazer, no mínimo, interesses da Guiné-Bissau. Portanto, esse que para mim é suficiente. Não tem um presidente aqui legal, não tem uma assembleia aqui legal. Pronto, o governo é um governo de gestão e coisa, com um mandato específico, mas pronto, se uma aquela está a assinar, e que o primeiro-ministro não assina, e o presidente não assina, não está bem. Pronto, é assim um aspecto que para mim é preocupante em termos de ganhos que o Guiné-Bissau apresenta. E tem dois aspectos importantes que acha que está a fazer confusão para a parte de Adelino. Deputados e que é legítimo no momento se é legislatura caducada, né? E outro aspecto que não é discutido ali é uma zona que pertence tanto a Senegal, tanto a Guiné-Bissau, que criado uma comissão conjunta para gerir. Que zona Senegal tem lá 56% desse território e pertence a Senegal. E 46% de que território pertence a Guiné. 54, 46. Quer dizer, que zona que nós estamos a discutir com não chega a acordo, e uma zona que pertence a tudo dos Estados. Não gostamos de discutir limitações propriamente de território. E limitações de território, aquilo é outra guerra, que ninguém não propriamente ainda começava a ver como assim, começado na Guiné, e não vim para a Palestina, e não vim para propriamente Cabinda. Então, é preciso para nós não saber que não discutir propriamente nesse momento. Nós que não discutir e uma coisa que pertence a Senegal e uma coisa que pertence a Guiné. Que porcentagens de lucro lá que está de forma que nós não achamos que é injusta para nós. Lá que me estilei que parte que Júlio Baldé argumental pensa como se quem que bem lê que artigo por completo e não conseguir ter um entendimento, mas não disse só um parágrafo. Que parágrafo vi falar lá o seguinte: a fronteira marítima fixada pelo Tribunal Penal Internacional na altura, a quando do diferendo entre os dois Estados, era de 240. Significa que 220 até 240 é contribuição da Guiné-Bissau. E de 240 até 268 é do Senegal. Se fizermos os cálculos deste triângulo, de 220 até 240, veremos que representa 46% da Guiné-Bissau, da área total da zona de exploração conjunta. E enquanto que 268 representa 54%. Não havendo outros critérios, então é possível usar a via de contribuição territorial para chegarmos a um consenso sobre a chave de partilha. Essa que aqui me estou a falar ali, como? Que percentagem de botera que a botera? Aquilo que nascer de percentagem de ganho. E que aquilo que ali me leva como sendo argumento para bem bem negociar que senegaleses. Que percentagem que senegaleses têm de território, marito? Aquilo que nascer de ser percentagem de ganho. Um pouco corte lá o seu bicho. Depois me chupa também. Adelino. Casi quem quer me step up. A mim me está só da ponta da ordem ganho. Orlando. A ponto jurídico, como se chama, uma atenção jurídica em relação à alegação de ganho. A mim está concordar em gênero, número e grau, como é chamado, alegação de declaração de doutorando. No momento, a hora que uma fala com a Assembleia que é legal, está na peca. Porque mandato de deputado está se assessor que possa outro deputado. A mim cana vai na ponto de como presidente ela como aumenta mandato de deputado a outro país. Terceiro, na Constituição da República de Guiné-Bissau, quem está ratificado tratado, quem está assinando tratado é presidente. Então, ela, governo de simples componente e criado a comissão, não cana vir entrar em legitimidade do governo, de ser legitimidade de ser governo. Portanto, essa causa nacional, esse assunto internacional que não é abordado com o Estado, o governo e componente do Estado. Se órgãos que são da Assembleia, Presidência da República e como é chamado, sociedade civil, forças vivas do país, não can vir leva como o pessoal para ver como dos que componentes e que é legal no ponto de vista de outros, porque nunca poder pegar como é o governo que é legal, porque outros têm um ponto de vista diferente, interpretações jurídicas e muito
versátil, cara, que tenta apertar de maneira. Portanto, a mim acha que na componentes que criado para custar incluído na negociação, um governo que ele acha como é chamado, e que é legal, e que pode, de forma alguma, trava percurso de negociação com a desde 2016. Portanto, não can pega a alegação de como governo e como chamado e inconstitucional para travar o como chamado percurso que está a fazer desde 2016. E a minha acha como que lei que vem a casa. Portanto, não deixa a legitimidade do governo ou legitimidade da Assembleia, porque a plenária como chamado da cessa com o postamento do outro deputado. E que é caso porque eleição que vai ser ainda e que houve nenhuma coisa. Portanto, para já, essa Assembleia é ilegal. Sim, Orlando. Sim. Bom, a mim só pega também num aspecto que Gaio foca, que é a lógica de contribuição por território. Então, explicar bem como de facto, a nós que não reivindica desde o início. E como Senegal que tem nem contribuição ali. Né? De Azimuth 268 a Azimuth 240, que é área que a não reivindica bem. A mim está considerado como Senegal contribui caso eu oferecer área de CELS fora que área de litígio. Mas não, que área justamente que foi subtraído a Guiné-Bissau em 1960 para que processo como fala vos, ou seja, que Azimuth arbitrariamente traçado para poder aproveitar do flor que deles que área de 240 né, 240 que é área que a nós que a mim que está entrando na minha cabeça como bom e a área de Senegal. Ok, mas tudo maneira justiça daí justiça deles dá no que usa, né? Ok, a área de 240 a 220 e não a área interna, específica, exclusiva de nós. Não vai E, ser tribunal internacional. Como? Sim, e não a área dos bias, não vai no perder, tudo bem. É questão de contribuição territorial, né? E que é suficiente para ter diferentes potencialidades nas diferentes áreas. Senegal, não fica sabendo como é constituir esse grupo de geólogos para estudar reais potencialidades que tem na área, né? Para estudar reais pegando tudo dados de agência para estudar reais possibilidades de área para poder saber tanto que a área tem em detrimento de nós para poder chegar falando, olha, não tem área maior e depois não tem mais possibilidade que vós. A mim fica muito satisfeito que esclarecimentos do Bakar, que ele de facto ainda falta bem. Ainda falta para a gente que está na comissão, bimba de vez em quando, da povo, da sociedade, satisfação, conta, que é que não conta. Se uma coisa que Bakar conta, nós estamos cometendo tudo confidencialidade, coisas que ele pode falar. Mas o fato de chegar falando, olha, negociação não corre e não corre bem. E, para mim, principalmente, dados que produzidos na agência estão na mão de guineenses, estão na mão de Celedônio, que é um considerado grande técnico, geofísico, formado na Rússia, brilhante. Me fica muito satisfeito. Agora, contribuição territorial, que 56%, que 54% e 46%, e está 100%, que 100% e não a área, que é suficiente. Aliás, a minha acha que não defendi também. Desculpa, só não concluí só. Não defendi na. Não pode continuar. Não pode só concluir rápido. Sim. Não defendi na trabalho. E Adelino falou uma coisa parecida. Para cada quem toma conta de si parte. Aliás, aquilo que me se punta Bakar. Se existe realmente necessidade de continuar acordo, de continuar na zona de exploração conjunta. Nunca precisa Senegal para explorar no PIS e nunca precisa Senegal para explorar no petróleo. Então, esse momento justamente
para acabar aqui acordo, para cada quem cuida de si quintal de mango. Pois, a mim concorda, já Desculpa. Sim, bacana. Claro. Bacana. Não, Herculano na Papia, isto é Orlando. Herculano na Papia, e na Papia, quer dizer, dava-se uma reflexão muito lógica, a falar muito obrigado. Sabia? Eu que não agradeço. Não sou na Tiga mal, Sabino. O territorial, por exemplo. Eu só trabalhar. Então, e tem mangas, coisas complicadas atrás da história ali. Sabia? O Senegal sempre tem a maior porcentagem em termos de zona. Claro que eles próprios, é que vai fazer, é na preferir as últimas propostas que o Herculano falou, para cada vez ficar no final. Mas, em outro aspecto, que comanda senegalês, por exemplo, está portanto, na trabalhar estratégias da privação. Sabia de como? Isso é como uma prospecção que fazia. E a maior parte dos recursos estão no lado. Quer dizer, e não só Herculano, uma reflexão lógica, esse tipo de tocar nos cenários, aliás, nos cenários negociais, nas estratégias negociais de comissão. Havia, se coisas têm limite, então, hora que eu vou brincar, não, Carolina vai ficar codicil. Então, a mim pensa como e tem mangas de informação tecnológica, nasce como seminário que a comissão a fazer e na dissipa tudo dúvida. Nesse aspecto 50-40, se aquilo é que caso, pensa como nós estamos de acordo disso, né? Então, aquilo é que caso, situação... É lógica de Senegal. Fica a questão, não é caso ali, Herculano, fica preciso na minha um outro tipo de finta. Porque a verdade está no claro. Dados, coisas está tudo riba de mesa. E hora que o povo fala, não, mas esse A, eu falei esse B, então eu falei esse C. Então, não é o problema dele. Porque uma fala de Sidoni tem outros técnicos, tem outros juristas. O senegalês fica tosta papia. O senegalês fica tosta na papia. Sidoni brilhante. Não está sendo negociação. Eu estou falando, ele pensa como situação manga de viagem está abordado com ânimo muito leve. Não. Traz tudo a história. Está na manga de situações complicadas. Tecnicamente está já bem controlado a nível do próprio não comissão. Se, por exemplo, o Senegal poderia fazer futriga, na fala desde 2016, que anda negociando na cor, e o Senegal sempre está na cor. Não fazia tudo tempo no carro de poder. Então, se na fala Herculano, uma reflexão, que não entra em dar uma reflexão e tem uma lógica muito certa mesmo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Se alguém me fazer alguma consideração final sobre esse tema, quando passa também para Timóteo Mbunde, que não tem aí também junto com nós ali. Timóteo, muito boa noite. Obrigado pela maneira que junta com nós ali. Não entra no tema daqui a nada. Primeiro, para fazer as últimas considerações em relação a essa questão de que é que a contribuição da sociedade civil nessa questão de novo acordo que o Conselho Facil de Marchas para a assinatura para a exploração da área conjunta entre Guiné-Bissau e Senegal. Se alguém tem me fazer alguma consideração final? Sim, a mim tem uma consideração final do Mr. Faci. Sim, Gaio. Avança. Não está permitido a mim ainda. Então. Ok, está bem. Ok, obrigado. Não, fica bastante satisfeito com esse debate ali e permitir, portanto, arranca com um processo que talvez amanhã não devemos estar orgulhosos. É verdade que às vezes questões políticas também desviam um bocado de não objetivos, mas que economistas falaguentes de comissão, de governo e de Estado, pronto, que não está atrás, conta conosco que tudo que é possível
para nós não ajudar na divulgar e na informar. E bom para eles como o povo está se atrás. Para sentir encorajado, para sentir ter um sustentáculo nacional. Muitas vezes, pronto, e que falta, está para como bem fazer seminário para informar, mas seminário tem dois objetivos. Tem informar, mas você cria bases nacional, para ter o sustento, porque se é uma competição que nós estamos nele, nós está ficando na mão em outro, entre países. E cá tem países harmônicos, países amigos, e tem só países com interesses. E nós não temos que começar a se defender nossos interesses. Tudo maneira que não vira, se não quer resolver aqui problema de linha de marítima, que nós dividimos com o Senegal, não está ainda a fazer justiça para a Guiné-Bissau. Porque, por mais que nós não falamos com uma que zona, etc., mas pronto, não falar de não estar repetir mais, e cá já vou ter no quintal lá com batata doce está criando o vizinho falou como bom não explorar conjuntamente está dando 56 toma 40 bom, claro que na tomada mas quer dizer portanto eles são gente coisa por nós não pronto não para ali pronto não está a dizer já só para nós olha parabéns raciocínio muito claro. Sim, antes de passar para o painelista ainda, Orlando, quer assumir fazer alguma consideração e muito obrigado pela presença também. Sim, a mim não queria deixar uma coisa fácil. Não, Gaia, vou somar uma fiquenda. Ok. Bom, não quer ser Não, e rápido. Não parabéns a vós para a iniciativa de organizar o debate ali. Realmente é muito bom. É muito bom não usar papel de questões aqui de nós, não envolve tudo, né? E sobretudo a intervenção de Bakar Keita, que na verdade deixa muito confortável, de facto muito confortável, sabendo que negociações na anda, senegaleses está acreditando naquilo piamente para conseguintes, alguns dientes que estão na comissão, né? Um caso se viva como dientes de Petroguim, Celedônio, na participava, estando técnico na comissão, estando dientes da área jurídica que me conhece, fica realmente muito tranquilo que realmente não está muito bem representado. Muito obrigado e parabéns para vós de Obulum para a organização de debate. Me sincero, tá bom? Muito obrigado também para você. Bakar, quer também fazer últimas considerações? Não, isso é para falar. O homem entra assim de uma forma muito desorganizada, porque não havia coisa na net, não é? Isso é para falar, e coisa extremamente importante, e também permite pelo menos para a informação. Então, pensa como precisa debater assuntos e esse também é bastante debate, ainda permite passar informação ao membros da comissão para mostrar como tanto e tem tudo uma onda de reflexão, de debate relativamente a esse assunto, apesar que não temos uma agenda para passar informação sobre esse assunto, mas olhando para o seminário de informação, bom, pensa como um comitê, o doutor Adelino falou uma coisa que é verdade, fica só informar, mas também e para poder potencializar nossas estratégias, havia no seminário e nem envolver diferentes índices, pensa com uma contribuição que não tiraram no seminário, e esse mesmo é um dos objetivos do seminário, informar e potencializar a estratégia de negociar de Guiné-Bissau.
Você falou muito obrigado pela maneira que permitiu, portanto, participar de uma forma imprevisível, não é? Nesse painel. A nossa questão que eu tenho que falar muito obrigado para o Babacar e também para Lino e Ando que está junto com nós ali para nós debater esse tema. Antes de me passar ainda também, Carlos, deixa-me ainda para Gaio que passa a palavra a tio. Gaio. Sim. Não passa nem aqui diz que mais me garante. A mim também Carlos garante, então não tem direito de estar ainda adiante. Minhas últimas considerações em relação à temática, né? E para consciencializar Guindes de como discurso radical que não resolvendo nada. Nós estamos num mundo balizado, né? E bom para nós não abandonar aqui tipos de discursos para ver como e uma situação que queiramos quer não e complexa para Guiné-Bissau em termos de divisão de nosso território, de nossa área marítima, que nós não vai haver duas vias Tribunal Internacional no PRL, e foi um divisório que nós tudo não consideramos injusta, mas nunca podia cair em realismo ou numa utopia de entender como aquilo podia resolver o gosto. Então, para não ser bastante realista, apenas para não poder resolver é diferente, né? E outra coisa e para não ter discurso de menosprezo de nós vizinhos, que de uma certa forma e um Estado muitíssimo bem mais materializado do que de nós, não acredita tanto como nem negociações é ter guindes capazes que não vai negociar. Então é preciso para nós estar muitíssimo bem preparado e há vozes que lanta que sei de Facebook que não menospreza aspecto de Facebook para vir lá que guindes dá opinião acerca de assunto que vem chegando até os limas de que não estou a partilhar mais na Facebook. E então é pequenas chamadas de atenção que eu acho que também causa grande diferença que nós tudo não devemos ter nela em consideração. E agradecer, se é na mantida lá, programa na ter temas para ali para diante interessante e não conta ainda com boa contribuição. Tá? Carlos. Carlos, não vem? A mim me voltava só para pergunta, mais uma pergunta para a doutora Anne. Para quando que moldes que a Amnesty organiza um seminário ou um ateliê sobre, como é chamado, sobre esse assunto? Porque acho que é oportuno para fazer e acho que é assunto de urgente. Fica mesmo apaixonado para como é chamado, para as negociações com a Cori, enquanto o amigo Bacar não está a trocar experiência em relação a isso. E alguém que não está junto, tanto na Bissau, tanto na Lisboa. Me se volta mais a mesma pergunta, Rani. Para quando e moldes de como é chamado de seminário e ateliê? Bom, não ficarei encontrar dia 21 na Bissau para definir mais ou menos, mas se uma houve Bacar não falar como tem já um seminário previsto, calhar não poder tentar juntar tudo para fazer vários seminários, né? Não pode vir de ouvir coisas quando é na província seminário, não fazer um seminário só, que vale a pena não estar a fazer vários, né? Ainda não tem datas por definir. Não está. Já não sei isso. Por enquanto, muito obrigado por você. Mais um viés, muito obrigado. Sabino, antes de... Nada, está bem. Não tem uma pergunta, mas está aí, o debate que vai mais. Esse é um tema que eu preciso ainda mais tempo para nós colocar tudo questões, porque tem até questões técnicas que também preciso para senso comum não poder debater, mostrar o porquê de ter esse tema ali ao debate. E verdade como é um tema muito pertinente, porque negociações na decorrer e não sei como está quase na fase de assinatura de acordo, uma vez que questão de soberania que tem a ver com nós tudo, penso que e faz sentido notícia ali,
para não vir debater um bocadinho, para nós também, enquanto cidadãos, não custa ter uma ação mais, uma atitude mais proativa em relação àquilo que é de nós, porque é interesse nacional que está em causa. Na falamos muitíssimo obrigado. E para ver precisamente dessa questão de interesse nacional, questão precisamente de cooperação, não só com os vizinhos, como lá, também noticiei junto com nós, jovem Timóteo Mbunde, que recentemente lança esse livro no Brasil, um livro que chama de cooperação e trata numa metodologia comparativa no cooperação entre Guiné-Bissau com China e Guiné-Bissau com Brasil. Mais que ninguém não fala, Timóteo, boa noite e obrigado pela paciência de tentando ouvir no primeiro debate o tema. Eu prefiro falar um bocadinho sobre esse livro. Boa noite, Almer. Boa noite toda a gente que está na participar desse debate. Não é só para falar. É um prazer enorme estar ali, não é, para receber esse convite, para poder trocar impressões sobre questões relacionadas a meu livro, não é, que eu publiquei recentemente na Brasil, não é, que é um livro objeto, aliás, produto de uma pesquisa desenvolvida durante últimos 3, 4 anos, não é? E para falar realmente e muito antes de avançar na nova iniciativa, não é, de criar esse espaço para debater assuntos diversos, não é, que tem a ver com Notera, que tem a ver com Guiné-Bissau, o povo de Guiné-Bissau. Realmente é muito importante. E voltando sobre a boa pergunta, Elmer, e para falar, e um livro produto de uma pesquisa desenvolvida, sobretudo ao longo de mestrado, não é? De que me recolhe dados importantes e faz pesquisa de campo na Guiné-Bissau. E que motivam justamente para fazer esse livro e tem a ver com dificuldade, digamos assim, de encontrar trabalhos que versam sobre este tema. Aliás, tanto China, como Brasil e Guiné-Bissau, que tem nada escrito sobre essas relações, não é? Não se vê como China, Brasil e importantes parceiros de Guiné-Bissau, não é? Aliás, essas parcerias, particularmente China, e iniciar no período desde o primórdio da independência, não é? Então, essa é uma das razões que incentivam na fazer esse trabalho, no sentido também de servir referência para a gente escutar trabalhar com essa temática. Mas e para falar antes de alongar, de como é um livro multidisciplinar, não é? E que deixa de ter aspectos de política interna, política doméstica, não é, de Guiné-Bissau durante 40 anos, tentar fazer um mapeamento descritivo, mas também analítico, no sentido de caracterizar todo um processo, não é, que tem a ver com trajetória de Guiné-Bissau em busca da afirmação da democracia, não é? Então, falar de política externa de China e política externa de Brasil para Guiné-Bissau, o que pode marginalizar a política doméstica guineense, uma vez que uma dimensão que também tem influência vetor, não é, de política externa desde os países, não é? Então, o livro tenta buscar caracterizar comportamento desde os países com relação a Guiné-Bissau nos últimos 40 anos, não é? E trabalhando sempre com 3 grandes variáveis, não é? A primeira variável tem a ver com relações histórico-culturais, não é? Não se vê como a China, como a Brasil, e
países que teve um papel muito importante na construção e consolidação de movimento dos países não alinhados. Desde a década de 50, mormente em 1955, reunião de Bandung. Então, e dos atores chaves, não é? Agora que nós falamos de relações sul-sul. E por isso que realmente o livro busca trabalhar que é variável, não é? Variável histórico-cultural, e dos países também, particularmente Brasil, que não está, digamos assim, compartilhar muitos aspectos, não é? Não está a mesma língua, não está a participar de plataforma de CPLP, não é? E China é um ator importante, uma vez que Guiné-Bissau é membro de Fórum Macau, não é? E China foi muito importante, inclusive no primeiro momento de mobilização de recursos logísticos, por que não recursos político-diplomáticos também no sentido de instaurar uma luta, não é, armada para a independência nacional. Então, todos esses elementos é resgatado para o livro, mas como que falar, e 3 variáveis. Outro variável tem a ver com o regime político, digamos assim, desde os países, não é? Esse modelo político também explica essa dinâmica de política externa, não só na Guiné-Bissau, como a África, não é? No seu todo, não é? Esse modelo político doméstico que é aparecido, não é? China claro que também cai numa discussão de que realmente seria democracia, mas e como a democracia no sentido tradicional de palavra, não é? Enquanto que o Brasil é uma democracia. Então, isso também explica a dinâmica de ser parceria com países africanos, mas também com Guiné-Bissau. E justamente por isso que cooperação política externa como um todo de China está caracterizado por um dinamismo muito mais forte que Bucatoia na caso brasileiro, porque caso brasileiro envolve aspectos como a accountability, e tem um Congresso Nacional, não é? E tem toda uma demanda interna. E isso está refletido justamente nessa parceria. Enquanto que, no caso chinês, Buca tem esse problema, e esta faz com que a política externa do Partido Comunista Chinês carrega uma certa dinâmica, agilidade impressionante, não é? E outro variável, terceira variável, que o livro trabalha, e questões relacionadas a percepções nacionais. Ou seja, percepções de atores governamentais e não governamentais de Guiné-Bissau em relação a dos parceiros. Como é que eles, como é que está a perceber eles? Não é uma dimensão mais cognitiva. Porque muito importante deixar claro, aliás, tema que acaba de abordado há bocado, e está falando justamente isso, gosto aqui de fala de Adeline Wanden, não é? Já que não faço essas últimas considerações, no sentido de que Estados realmente são amigos, não é? E que irmãos. E uma relação que está versa a partir de interesses, não é? Interesses nacionais. E Guiné-Bissau tem que estar preparado justamente para poder fazer face a desafios, não é? Esta passa justamente no sentido de ter quadros competentes, preparados para esse tipo de barganha. Porque Senegal é um país bem estruturado, não é? E a priori tem uma relação de assimetria, não é, entre os dois países. Ora que é na barganha um assunto tão estratégico, uma agenda tão estratégica sumesse. Então, não pude compensar justamente preparando no técnicos, aproveitando capacidades. Orlando, não é? Orlando Cristiano, que é um técnico especializado nesses assuntos, com esse dossiê. Então, essa é uma forma de tentar minimizar a simetria que está confronta países na plano internacional. E Guiné-Bissau, claro, é um país
muito, digamos assim, desprovido de capacidades que a China tem e o Brasil tem. Portanto, esta passa justamente na terceira variável que eu aqui no livro, que é a questão de percepções. É importante perceber também, a partir de autoridades governamentais, sociedade civil, de como é perceber Guiné-Bissau, a partir dessa relação, como um ator também ativo, proativo no sentido de como está de alguma coisa, não apenas de estar recebido esses parceiros. Isso é muito importante para poder evitar que Emma Mausley está chamando de relação de dependência que um Estado pode sofrer no plano internacional, ora que está percebendo-se cabeça como aquele que apenas recebe, não dá nada em troca. Então, isso é muito importante, porque no caso chinês brasileiro, Guiné-Bissau também está dando alguma coisa em troca e está vota, sobretudo na cargos na fóruns internacionais, ora que dos países não concorrem, Guiné-Bissau sempre está de mãos dadas e está apoio. E em relação à China é muito mais claro, porque a cooperação de China está versa justamente a partir de ideia, a partir do princípio de ganha-ganha. Não dá alguma coisa em troca, e concessões de peças de pesca, né? Exato, não é? Pesca, exato, madeira, recursos florestais, não é? Então, esse é um dos elementos muito importantes que estou olhando na relação de China com Guiné-Bissau, e preciso realmente ter essa escusa à luz, não é? Entrevistar o embaixador de China, uma entrevista 1h30, reproduzir se fala no livro, justamente mostrar a situação, não é? E constrangimentos. A China está sofrendo grandes críticas, não é? Principalmente para parte de países ocidentais, com relação a essa dinâmica de cooperação e não uso de condicionalidade política, não é? Que está sendo uma forma pedagógica, não é? De fazer cooperação para poder incentivar a democracia, onde é que é frágil, não é? Transparência, onde é que há muito tempo. Mas essa é outra questão que eu penso não pude discutir, porque não está muito concorda que essa lógica de cooperação a partir de condicionalidade política. Agora, quando nós falamos de países soberanos e interessante, e houve as coisas que grande atenção, porque sempre tem armadilha, não é? Mas só para avançar, respondendo a boa pergunta inicial, Elmer, basicamente esse livro fala, e não seria bom se eu conseguir ler um bocado quando eu puder conversar melhor, mas vou poder estar aberto a perguntas, a questionamentos. Antes de passar para colegas, precisamente essa questão que não é no papel dela, em relação à questão de cooperação de Guiné-Bissau com outros países. Não percebi como nesse livro eu faço um retrato mais de cooperação sul-sul, Brasil e China, no caso concreto. Bora me direito? Sim. Ok. Mas no livro eu falo muito de questão de simetria, de trocas, de ganhos efetivos de ambas as partes. Guiné-Bissau e conceder a essa questão que não papel muito ultimamente e tem sido conversa do dia. Nos recursos naturais, nesse momento, estão a ser explorados muito para a China e para outras potências, não para a Rússia também, no caso de areias pesadas. Com a China, não pode olhar, por exemplo, no caso de licença de pesca, no caso de madeira, cortes de madeira. O que é que a Guiné-Bissau ganha com essa cooperação? Independentemente de criação, aliás, não pode olhar como infraestruturas, atuais infraestruturas na Guiné-Bissau e construído mais para chineses. Para além desse sector de construção, o que é mais que a China não pode falar? E houve essa cooperação bilateral, porque no caso do Brasil o tratava muito bem e foi mais uma cooperação técnica, questão de formação, capacitação em si.
Sim, e sempre problemático, hora que eu põe na balança, quem que ganha mais. Claro, Guiné-Bissau ganha alguma coisa, ganha infraestruturas, né? Aliás, anos 2000, praticamente China construiu tudo, infraestruturas públicas, não é, de Guiné-Bissau. Embaixador de China está caracterizado como o carro-chefe dessa cooperação com Guiné-Bissau e demais países africanos, não é? Então, não por falar um ganho muito pequenino, digamos assim, porque China está retirando de Guiné-Bissau grande quantidade de pescado, não é? E desmatamento, aliás, ultimamente a sociedade civil guineense tem colocado em questionamento, não é? Essa pauta de cooperação, essa agenda de cooperação de China e Guiné-Bissau, busca retratar também a questão, não é? É importante porque autoridades governamentais africanas, não só guineenses, africanas como um todo, estão a China com bom olho, digamos assim, porque um ator muito ágil, não é? Muito pragmático nas parcerias e está fazendo coisas acontecer rápido, só não falar há bocado, e tem a ver com o sistema político, não é? Doméstico, onde é que boca está versa para transparência, porque tudo está restrito a Partido Comunista Chinês, não é? Então, esse agrado de não elite política dirigente, não é? Elite governamental. Agora, do ponto de vista da sociedade civil, vou poder olhar e na flora mais críticas, não é, com relação a essa questão, porque não tem uma geração que na bem depois, não é? Então, a hora que Buna fazer uma cooperação nesse tipo de campo, é sempre sensível, é delicado, não é? Uma vez que nem envolve desmatamento, retirada agressiva de recursos, não é, marítimos, é assim, muito problemático. Agora, se o papel com autoridades governamentais, ela falou, China é uma ótima parceira, não é? Porque está fazendo coisas. Agora, num olhar muito mais crítico e embocado difícil. Agora, não tem que reconhecer a importância de China, não obstante, não é? Na sua contribuição com relação à Guiné-Bissau, desde costuma falar há bocado, do processo de mobilização, da que teve um grupo de guerrilha de PAGC que vai para a China, faz treinamento. Então, sempre mobiliza que é a ideia ideia de sul-sul, não é? Países em desenvolvimento no sentido de ser emancipação, não é? E tem tudo um discurso político, ideológico que tem envolvido. Mas, claro, China está funcionando como um Estado, não é? E não como um indivíduo. Então, o Estado na arena internacional, ele se ganha, ele se lucra, ele se traz proveito, não é? Isso está muito claro na ética de responsabilidade de Max Weber, né, que fala o Estado está comporta como tal, está comporta como um indivíduo, né? E hora que é assim, o que pode dar culpa à China, uma vez acabou está lá para fazer face esse tipo de assimetria. Esta fazido, a redução desse tipo de assimetria, está fazendo na preparação de quadros, mas também transparência. Tem que ter transparência, tem que ter uma sociedade civil muito ativa no sentido de tentar monitorar todos os processos. Mas não pensar como daqui a pouco não chega lá, não consegue cobrar mais, não representantes acompanha mais agendas, não é, de política externa, só assim que não poder avançar. Muito bem. Também me pensou fazer uma simples pergunta. Me fazia há bocado em relação ao tema anterior. E uma pergunta pertinente também. Essa cooperação que a Guiné-Bissau está a fazer com outros Estados, até hoje, como aqui está a refletir na vida da própria população em si? Não é como na terceira parte do livro, faço contacto próprio no terreno, boa Guintes. Qual que é a opinião de Guintes em relação a essa cooperação? Qual que ganhos que
refletir na vida própria de Guinness. É interessante que crítica de sociedade civil, alguns representantes de sociedade civil, como Patekel, e direciona justamente a não autoridades, não é? É assim muito importante, porque quem cumpre cobra neste caso e quem que está representado, não é? Então, no sentido de, em relação à China tem pouco a dizer, porque